Olá pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma oração. Convido você a orar onde você estiver. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que essa aula seja proveitosa, seja edificante. Apesar de estarmos à distância e virtualmente aqui em contato, mas o momento não deixa de ser solene, né? E nós pedimos a Deus então que nos acompanhe nesse momento com a bênção dele para entendermos aquilo que ele tem para nós na aula de hoje, nosso encontro de hoje, tá bom? Então ore comigo aí onde você está e vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta ocasião. Santo Deus, obrigado por mais uma quarta-feira. Obrigado pela oportunidade que nós temos de discutirmos a sua palavra e tratarmos, ó Deus, temas tão caros a todos nós a partir do tesouro que é a Bíblia Sagrada. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos revelou o caminho, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e, ó Deus, é com sabedoria bíblica que nós confrontamos o nosso coração e discernimos a realidade. Nos abençoe na aula de hoje, cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando pela internet, seja, ó Deus, com cada um e que a sua igreja seja edificada. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por esta oportunidade, pedindo a sua bênção, Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Bom, nós vamos continuar então o nosso 24º programa de estudos bíblicos. O tema desse programa é Servindo a Cristo de Corpo e Alma. O nosso objetivo, já traçado há algumas quartas-feiras, é discutirmos temas relativos ao nosso corpo e à nossa alma com sabedoria bíblica. Então, temas muito caros, ao mesmo tempo desafiadores e controversos, como depressão, ansiedade, bulimia, suicídio e tantas outras coisas que afetam o nosso corpo e a nossa alma. Nós propomos então discutir a partir das Sagradas Escrituras, tá? Então é isso que a gente vai fazer. A nossa proposta é continuar com essa temática. Nós vamos tentar recuperar aqui aquilo que a gente falou há 15 dias atrás, tá bom? Na última quarta-feira nós já estávamos impedidos de nos reunir presencialmente. Nós vamos então dar continuidade àquilo que nós começamos a falar há 15 dias atrás, tá bom? Bom, alguns até me perguntaram, pastor, a gente pode compartilhar o vídeo, a gente pode indicar para outras pessoas. Claro, fiquem à vontade, mas o propósito nosso é, então, continuarmos com um trabalho doméstico. Então é importante que, se você vai partilhar esse vídeo, você explique o contexto. Os irmãos já me conhecem, já sabem como eu tenho tratado esse tema, os irmãos já viram aulas anteriores, então é bom contextualizar. Essa aula ela é preparada para a igreja local, não tem uma finalidade de ser universal. Então há muitas aulas e muitos temas sendo tratados por pastores muito competentes e sérios com essa finalidade. O nosso objetivo não é esse, é atender a igreja local, né? Os irmãos que fazem parte da nossa igreja. Mas se você observa que o vídeo é edificante, que essa aula vai ser edificante e ajudar alguém, fique à vontade, mas é bom explicar o contexto, tá bom? Para que a pessoa tenha em mente aquilo que nós já estamos discutindo há algum tempo e não haja nenhum mal entendido, tá bom? Bom, então, como eu disse, nós vamos dar continuidade àquilo que nós discutimos há 2 semanas atrás. Então, há 2 semanas atrás, nós começamos a falar de um problema, de um tema chamado transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta. Então,
o que eu quero fazer nesse primeiro momento é relembrar um pouquinho daquilo que a gente falou na aula passada, para os irmãos se situarem mais adequadamente, a gente continuar com uma discussão bem profícua. Bom, e o nosso objetivo é discutir esses temas, tomando como uma referência primeira aquilo que a psiquiatria ou a psicologia tem anunciado, aquilo que o senso comum tem propagado, para depois então nós avaliarmos com a sabedoria bíblica. Então, o que a Escritura Sagrada fala a respeito desses problemas do corpo e da alma. Então, a gente vai retomar um pouquinho aquilo que a gente já começou a tratar há 15 dias atrás. Bom, nós tomamos então como referência aqui, como pontapé inicial, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido como DSM-5, e ele traz uma definição do que são então esses transtornos disruptivos. A palavra disruptivo vem de disrupção, é aquilo que atrapalha o funcionamento ou causa uma quebra no funcionamento normal das coisas. Então, um transtorno disruptivo é um transtorno, é uma mudança, é uma bagunça na maneira normal de se funcionar em determinada área. Então, o DSM-5 ele traz uma definição e eu destaquei algumas palavras aqui que são importantes para a nossa reflexão à luz da palavra. Então, só para a gente retomar aí a nossa reflexão. Os transtornos disruptivos, segundo o DSM-5, do controle de impulsos e da conduta, incluem condições que envolvem problemas de autocontrole, de emoções e de comportamentos. Esses problemas se manifestam em comportamentos que violam os direitos dos outros, por exemplo, agressão, destruição de propriedade, e ou colocam o indivíduo em conflito significativo com normas sociais ou figuras de autoridade. Então, esses transtornos, eles obedecem uma classificação, de acordo com o DSM-5. Então, a gente tem o transtorno de oposição desafiante, o transtorno explosivo intermitente, o transtorno de conduta, piromania, cleptomania, a gente já falou sobre isso na aula anterior. E eu separei aqui dois, só para a gente poder pegar mais elementos que vão nos servir para a nossa avaliação bíblica. Por exemplo, no transtorno de oposição desafiante, o famoso TOD, nós temos humor raivoso, irritável, comportamento questionador, desafiante e uma índole vingativa. No transtorno da conduta ou de conduta, agressão a pessoas e animais, destruição de propriedade, falsidade ou furto e por aí vai. Então, só para destacar algumas coisas a respeito das quais nós já comentamos na nossa última aula. Bom, nós falamos também, e aí eu estou relembrando os irmãos, sobre o problema do diagnóstico e da rotulação. Bom, qual é o problema de assumirmos um diagnóstico ou uma rotulação? Qual é a grande dificuldade disso? No lugar de adotarmos uma terminologia bíblica. É porque essa rotulação ou diagnóstico tende a enfraquecer o nosso senso de responsabilidade e também o aspecto da esperança. Então, na medida em que nós assumimos um diagnóstico ou assumimos uma rotulação, isso dificulta o nosso senso de responsabilidade e também a manifestação da esperança. Então, se por exemplo eu assumo um rótulo e eu tenho muita dificuldade, porque o meu TOD, por exemplo, eu preciso reconhecer que ele é um sintoma e não a causa das minhas lutas, das minhas angústias. Quando eu assumo a rotulação ou o diagnóstico e fico apenas nesse nível, eu não consigo enxergar aquilo que está mais adiante. Uma questão que é muito mais profunda do que
imediatamente essa rotulação que eu recebo ou o diagnóstico que eu aceito prima facie, sem nenhuma contestação, tá? Então, só para a gente retomar algumas coisas aí iniciais sobre esse tema. Tudo bem, como é que a Bíblia então chama, qual a terminologia bíblica para esses problemas que envolvem falta de controle, irritabilidade, agressão a pessoas e animais, destruição daquilo que é alheio? Como então a Bíblia nomeia esses chamados transtornos de controle de impulsos e de conduta? A Bíblia chama isso simplesmente de ira. Ira. Então, agressividade, agredir pessoas, agredir animais de estimação, destruir o patrimônio alheio, ou tomar o patrimônio alheio com agressividade. Todos esses problemas, eles estão relacionados àquilo que a Bíblia chama de ira. E olha só, quando a gente olha para Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21, o texto diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a Bíblia nomeia esse tipo de comportamento que há ou recebe uma determinada classificação lá no DSM-5 de ira, obra da carne. E aí é um problema universal. Ninguém está imune à ira, nem mesmo os crentes. Nós lutamos constantemente contra a ira. Diariamente nós precisamos lutar contra essa obra da carne. Nós falamos aqui também, na nossa primeira aula sobre esse tema, dos transtornos disruptivos, sobre a dinâmica da ira. E eu pontuei para vocês aqui o caso de João e Júlia, um caso que ilustra essa dinâmica da ira, como que a ira opera. João, uma pessoa extremamente explosiva, iracunda, ao passo que Júlia também manifesta a ira, só que de uma outra maneira, se retraindo. Então, a ira pode se manifestar de vários modos, ela obedece uma dinâmica que nem sempre é essa da explosão, da gritaria ou coisa parecida. Eu usei também aqui, e vou retomar rapidamente, uma definição, que é uma definição funcional da ira, que foi estabelecida pelo Dr. Robert Jones. O Bob Jones, ele dá uma definição funcional de ira num livro que ele dedica especialmente a essa temática, ira arrancando o mal pela raiz. Qual é a definição funcional que o Bob Jones apresenta a respeito da ira? Ele diz o seguinte: nossa ira é nossa resposta ativa, preste bem atenção nisso. A ira é uma resposta ativa e integral. Não é só uma emoção, é uma resposta ativa integral que envolve todo o nosso eu interior. Bom, de juízo moral negativo contra um mal, só que um mal por nós percebido. Então vejam, todos esses componentes precisam ser levados em consideração quando nós pensamos numa definição tal como essa apresentada pelo Jones, uma definição funcional da ira. Como é então que a ira funcionalmente ela se apresenta? Então guarde isso, nós exploramos bastante isso na nossa primeira aula, não vamos retomar aqui integralmente a nossa argumentação. E diante disso, uma questão chave deve ser lembrada também sobre
a ira? É que a ira, ela procede do coração. A ira é uma resposta ativa do nosso coração. O nosso coração, ele reage o tempo todo, tá? O tempo todo ele reage. Então nós não podemos chamar para nós o rótulo de inocente ou de vítima quando nós ficamos irados. Ah, o trânsito me deixa maluco, me deixa uma pilha de nervos. Ah, é o meu cônjuge que faz com que eu seja assim. Ah, são os filhos que tiram completamente a minha paciência. Ah, o meu colega de trabalho faz com que o meu dia lá no escritório seja insuportável. O nosso coração é ativo. O tempo todo ele está agindo. Então, por isso que o Jones menciona que a ira é uma resposta ativa do nosso coração. Nosso coração se manifesta ativamente quando dá ocasião da manifestação da ira. Esse texto é bem conhecido, Marcos capítulo 7, quando o próprio Jesus diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o problema do coração. A ira procede do coração. Isso nós afirmamos aqui, tá? Abundantemente na nossa aula passada. Falamos aqui sobre as 3 categorias bíblicas para a ira. Falamos aqui sobre a ira divina. Falamos sobre a ira humana. E aí fizemos até uma alusão ao Salmo número 2, que é um salmo messiânico, e que fala da ira do Messias. Tá? Então é possível sim, nós encontramos isso na figura do Messias, do próprio Jesus, só que essa ira não é uma ira pecaminosa. Tá? Então em Cristo nós encontramos a ira divina e a ira humana, mas uma ira sem pecado. Mas o foco nosso, e o terceiro aspecto, a terceira forma de expressão da ira, é a ira humana pecaminosa, essa que nos interessa, e sobre ela nós estamos falando, né, desde a nossa aula passada. Tiago capítulo 4, verso 1, diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então vejam, mais uma vez o texto bíblico pontuando, apresentando onde então reside a ira, onde ela começa, ela surge de onde. Então, esse é um ponto, tá, importante e que constitui o lastro, o fundamento da nossa conversa aqui hoje, tá? Bom, então tudo isso foi só a título de recapitulação. Então, onde foi que nós paramos? Nós paramos justamente naquela pergunta: será que há solução para a ira? Será que é possível nós lutarmos contra a ira? Será que é possível nós termos vitórias significativas contra a ira, que tanto atrapalha a nossa vida, que tanto nos incomoda em diversos momentos e que acaba sendo a causa de muitos outros, ou fomento de muitos outros pecados? Bom, se a ira é obra, sim, há solução para a ira. Se é algo que eu tenho, não. E é uma coisa que a gente precisa lembrar, só para vocês entenderem melhor isso, nós já falamos lá no encontro passado de alguma maneira. A Bíblia ela fala de pessoas que praticam a ira. Portanto, e nós já mencionamos aqui, o texto de Gálatas é muito claro, Paulo em Efésios também vai mencionar isso. A ira nada mais é do que obra da carne. Preste atenção, se é obra da carne, se é algo que eu faço movido pela minha carne,
eu posso deixar de fazê-la. Se a ira é uma obra, e por isso que a Bíblia menciona pessoas que praticam a ira, então eu posso, mediante a graça do Senhor, deixar de praticar essa obra e praticar outro tipo de obra no lugar dessa obra pecaminosa. Então isso é um ponto. A grande questão é, eu sou uma pessoa irada, isso me constitui, eu não posso me livrar disso. Mas a Bíblia diz que é uma obra, é obra da carne. Se é obra da carne, posso deixar de fazê-la, de praticá-la. Então, há solução sim, há esperança para aquele que tem praticado essa obra da carne, que é a ira. Bom, deixa eu abranger um pouco mais a nossa discussão para ver se os irmãos conseguem acompanhar e entender claramente aquilo que eu quero dizer. Eu vou ilustrar com um problema, que é um problema do universo feminino, e que talvez algumas pessoas entendam como sendo algo assim, inarredável. Vamos pensar um pouquinho, o DSM-5, ele trata de um transtorno que é chamado de transtorno disfórico pré-menstrual. Isso tem um CID, tá? Uma classificação lá no código ou na classificação internacional das doenças. Tá aí, eu apontei para vocês ali. Então, o que é o transtorno disfórico? O que a palavra disforia ela quer dizer? Disforia é o contrário de euforia. Então, a euforia, aquela alegria, aquele entusiasmo, o contrário de euforia é disforia. É aquela coisa do abatimento, da depressão, da tristeza, aquela falta de ânimo e de alegria. Bom, no DSM-5, há alguns critérios para determinar o diagnóstico para o transtorno disfórico pré-menstrual. Eu separei só duas, apenas dois aqui, porque tem a ver com o nosso tema. Primeiro, irritabilidade ou raiva acentuada ou aumento nos conflitos interpessoais. É um critério diagnóstico para definir o transtorno disfórico pré-menstrual. O outro, sentir-se sobrecarregado ou fora de controle. Então vejam que tem muita semelhança com o transtorno disruptivo, tá? Da conduta e do impulso, como nós discutimos aqui anteriormente. Bom, o que eu quero destacar aqui? Conflitos interpessoais e falta de controle. Então, alguém pode me dizer, pastor, mas está vendo? Isso aí é da pessoa, tem a ver com os hormônios, tem a ver com a saúde, tem a ver com o corpo. Então não tem como lutar contra essa falta de controle. Não tem como lutar contra esses problemas de conflitos interpessoais, porque isso tem a ver com um transtorno do corpo. Isso é típico da mulher, então não tem como. Ela vai ofender os outros, ela vai causar conflitos. Então, porque é de um período, tá, que a própria mulher vivencia, tem a ver com a fisiologia feminina. Bom, é justamente esse ponto que eu quero tocar com vocês. Esse transtorno disfórico pré-menstrual, ele está dentro daquilo que o DSM classifica como os transtornos depressivos, tá? E por isso ele aparece aqui como um transtorno disfórico, porque tem a ver com tristeza, etc. e tal. Bom, só lembrar vocês o nosso cuidado com o diagnóstico. Por que o cuidado com o diagnóstico? Tá vendo? Isso é um transtorno disfórico pré-menstrual. E um dos indicativos desse transtorno é esse problema de conflitos interpessoais ou falta de controle. Então isso é do meu corpo, é o transtorno que eu tenho. Então eu não posso lutar contra isso. Pastor, não é nada de obra, não é nada de prática, isso tem a ver com o meu corpo, com o funcionamento do meu corpo. Bom, veja bem, o que eu quero dizer, e aí por isso eu escrevi aqui, para ficar bem claro,
O que eu quero dizer é que o problema é bem mais profundo. Não é uma questão determinada pelo corpo, olha só, preste atenção, pelo organismo, pelos hormônios. Embora, olha só, preste atenção, embora tudo isso tenha uma interferência que não podemos negar. É por isso que nós estamos trabalhando aqui com aquela noção apresentada pelo Anthony Huckman, de que o homem ele é uma unidade psicossomática. Há uma interferência, parte material na parte imaterial, parte material na parte material. Então, a nossa alma interfere no nosso corpo, o nosso corpo interfere na nossa alma. Tá? Então, não quero negar isso. O que eu quero dizer é que esses problemas, até mesmo quando nós sofremos no corpo, eles não são determinantes. A ira, a falta de controle, os conflitos causados. Tiago é muito claro, a guerra ela é fruto de quê? Qual é a causa da guerra? Não é um transtorno. Qual é a causa da guerra? Não é um problema fisiológico. Tá? A causa da guerra é o quê? O nosso coração, o nosso pecado. Tá? Então, veja, eu não estou negando aqui problemas que são problemas sérios e detectáveis por exames laboratoriais, por exames de imagem. Não estou falando da pessoa que não funciona bem, e não funciona bem por algo claramente físico, identificável. Eu estou falando desse tipo de situação em que, às vezes, a gente assume um rótulo, um diagnóstico, e a partir disso, a gente então fala, eu tenho um problema. Então, isso é em determinado período do mês, ou em determinado momento da minha vida, ou diante de algumas situações, eu não tenho como controlar isso. A Bíblia diz que é obra da carne. Não é o pastor que está dizendo. É Tiago que está dizendo. É Paulo que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. É Cristo que está dizendo que todo mau desígnio vem de dentro. Vem do coração. E o coração, nós sabemos, é aquilo que nós somos de verdade, é o nosso eu interior, aquilo que nos constitui essencialmente. Deixa eu abranger um pouco mais ainda. Eu peguei um caso aqui, por exemplo, está lá no CID e tal, acessei esse site aqui hoje, o Medicina Net, se não me falha a memória, isso, Medicina Net. E eu peguei lá, tá lá, o que é o CID-10? É a classificação internacional de doenças ou problemas relacionados à saúde. Tá lá o F65, transtornos da preferência sexual. E nesses transtornos a gente tem o quê? Pedofilia. Tá lá no CID. Está lá na classificação de doenças ou problemas relacionados à saúde. Então, quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu não posso tratar isso como um problema de saúde, que a medicina que vai tratar. A Escritura, volta a dizer, ela critica isso. A Escritura critica a ciência, seja ela médica ou não. A Escritura critica a psicologia, a psiquiatria, a filosofia, a história e por aí vai. Então, é a nossa única regra de fé e prática. Então, não posso achar que há um elemento determinante no corpo, na minha fisiologia. Então, a Bíblia chama isso de uma questão do coração. É um problema do coração. Então, só para ilustrar para vocês, o que eu quero dizer com isso? Não estou negando, tá, os problemas do corpo, não estou negando isso, a interferência significativa, tá, da nossa fisiologia, não estou negando isso. O que eu estou querendo colocar com esses dois exemplos é que a questão é muito mais profunda, tá? Vai muito mais além do que a ciência da saúde pode observar. Eu peguei um artigo desse livro organizado pela Elise Fitzpatrick, Mulheres Aconselhando Mulheres.
Eu peguei um artigo, só para não ficar só nas minhas palavras, depois alguém pode pensar assim, o pastor, ele não tem TPM, ele não sabe o que é isso e fica falando de coisa que ele não sabe. Eu peguei um artigo desse livro, que muitas irmãs na igreja já o leram ou estão o lendo, é da Martha Peace. O artigo é o capítulo 8 do livro, se chama Ajuda para Vencer a Ira. É uma mulher falando para mulheres, aconselhando mulheres. E ela entende muito bem disso, inclusive trata dessa questão também, da tensão pré-menstrual e outras coisas mais. E ela dá um depoimento, olha só para corroborar aquilo que a gente está tentando estabelecer aqui na nossa aula de hoje. Ela diz o seguinte, é um depoimento dela nesse artigo. Minha família nunca sabia se iria encontrar um refúgio tranquilo ou uma zona de guerra quando retornasse para casa. Aos 33 anos de idade, nova convertida, eu me afligia com o meu pecado recorrente. Orei e supliquei a Deus para me mudar. Finalmente aprendi que mesmo nossos pensamentos podem ser pecaminosos. Gradualmente comecei a compreender que meus pensamentos estavam levando às explosões de ira. Então iniciei o processo de mudança de meus pensamentos. Ou seja, a Martha Peace está dizendo o quê? A gente vai voltar a isso mais adiante. Não é um problema de fisiologia. Tá? E ela vai tratar também, vai tocar nesse tema da TPM também. Não é um problema de hormônio, de corpo. Isso é um problema do coração. Tá? E aí a gente, eu já falei para vocês, mas vou voltar aqui esse tema, que foi até proposto pelo Chris Landgaard nesse livro O Mal que Habita em Mim, quando ele disse, se a gente fosse fazer uma anatomia do coração, daquilo que a Bíblia chama de coração, o que a gente podia colocar como compondo o nosso coração, aquilo que a Bíblia chama de coração, nosso eu interior? Mente, vontade, afeições e consciência. Só para ilustrar, claro que é uma questão mais complexa, mas só para ilustrar. É tudo aquilo que nós somos por dentro. Então, quando eu falo que aí é um problema do coração, então pegando aí também o que a Martha Peace afirmou, o que a gente vai ter então? A gente vai ter a ira tendo como a causa, o seu problema primário, o quê? A mente, para a gente pensar um pouquinho aí na linha da Martha Peace, quando ela fala que o problema da ira que ela enfrentava eram os seus pensamentos. Então a ira vai começar onde? Lá na mente, lá nos pensamentos. Então a partir disso, a gente tem algumas orientações para nós combatermos a ira. Tá? A partir desse entendimento. Volto a dizer, eu não estou desconsiderando os problemas que nos afligem no corpo e que tem uma interferência na nossa alma. Eu só estou dizendo que os problemas do nosso corpo não são determinantes. Porque a partir do momento que eu digo que os problemas do meu corpo são determinantes, eu tenho aquele problema da rotulação e do diagnóstico. Qual é o problema? É de diminuir ou enfraquecer o meu senso de responsabilidade. Porque se tem a ver com hormônio, não tem um controle sobre os hormônios. Então eu não posso dizer, olha, os hormônios não vão funcionar assim porque eu não quero. Eu não tenho, eles funcionam, eles vão reagir. Eu não tenho como controlar. Então não é responsabilidade minha, eu tenho que tomar medicação, alguma outra coisa vai resolver. Eu não posso, tá? Eu não posso. Então com isso eu vou ter enfraquecido meu senso de responsabilidade, ou seja, não depende de mim, depende do remédio. Se eu tomar um remédio, controla. Se eu não tomar, eu não tenho o que fazer. E também esperança. Porque se eu não tenho um remédio, se eu não tenho como controlar, se faz parte do meu organismo, eu não tenho o que fazer, não tem salvação para mim. Esse é o ponto que eu quero deixar claro para os irmãos e para as irmãs. Então a gente vai para algumas orientações, para a gente combater a ira, entendendo
a ira nessa categoria bíblica, tá bom? Nesses termos. O que acontece geralmente? Nós sentimos a ira e aí ela vem e a gente explode. Geralmente a mecânica é essa, tá? O funcionamento é esse. Você sente e explode. Ah, pastor, então quer dizer que é uma emoção. Não é uma emoção. É uma obra, né? A gente está trabalhando aqui com essa ideia de obra, uma obra da carne. Aí eu vou me valer dessa ideia da Martha Peace para dizer o seguinte: antes de eu sentir e de explodir, o que eu tenho? Pensamentos irados. Você se lembra que a Marta mencionou isso? Que o que ela tinha pensamentos pecaminosos que a conduziam a pensamentos iracundos. Como, por exemplo, ela lista ali alguns. E ela está falando para mulheres e a partir de uma mulher, então eu resolvi reproduzir aqui as falas. Isso me deixa tão nervosa, me deixa em paz. Como ele pôde ser tão estúpido? Pare com isso agora mesmo. Eu não aguento mais, isso me irrita. Depressa, você demora muito. Ele não se importa comigo, só pensa em si mesmo. Ou seja, o que é isso? São pensamentos. A Marta diz que antes de ela sentir essa ira, ela trabalha com o quê? Com pensamentos. Os pensamentos irados estavam conduzindo, então, a sua vida para uma explosão, uma manifestação da ira. Então, esse é o ponto que eu mencionei para vocês. O que ela defende, e aqui eu estou usando para endossar a nossa linha de raciocínio. Então, se são os pensamentos, a gente precisa mudar os pensamentos. É uma questão de obra. Então, eu preciso deixar de fazer uma coisa e fazer outra. Como é que eu vou fazer isso? Bom, algumas orientações vão nos ajudar nesse sentido, tá? Bom, primeiro, uma boa orientação para a gente enfrentar, para a gente lutar e tentar enfraquecer essa ira no nosso coração. Reagir às circunstâncias da vida com graça e amor. Eu preciso entender o meu compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas. E, evidentemente, o meu próximo como eu me amo. Então, eu não posso me esquecer de 1 Coríntios 13, 4, que diz que o amor é paciente. Eu não posso me esquecer de Romanos 8, 28 e 29, que tudo coopera para o meu bem e que tudo aquilo que acontece na minha vida vai fazer com que eu me pareça mais com Jesus. Então eu preciso ter uma perspectiva bíblica a respeito das circunstâncias e reagir com piedade em relação ao meu próximo, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer se a gente quiser combater biblicamente a ira do nosso coração. Segundo, encher a mente com as escrituras sagradas. Ora, se o problema está na ordem dos pensamentos, eu preciso então cuidar da minha mente. É o que o Chris Lundgaard diz em outro lugar. A mente é a sentinela da sua alma. Então você tem de equipá-la, você tem de municiá-la. Então a sentinela precisa estar em alerta o tempo todo. Então é encher o coração da Escritura, é guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra ele. São as palavras do salmista lá no verso 11 do Salmo 119. Então encher o coração de Bíblia, encher a mente das Escrituras sagradas. Terceiro, substituir-a por amabilidade. O que é isso? Nada mais é do que aquilo que Paulo nos recomenda, que é o despir-se do velho homem, se revestir-se com o novo. Então, eu vou me despir de hábitos antigos e me vestir daquilo que agrada o Senhor. Então, é o desabituar-se e o reabituar-se, usando aqui expressões dos conselheiros bíblicos. Então, é deixar então aqueles hábitos iracundos e agora colocar outros hábitos no lugar. Lembrando sempre,
Se a ira é uma prática, é uma obra da carne, eu tenho de deixar de fazer essa obra e fazer outra coisa no lugar. Então, no lugar de eu praticar a ira, eu tenho de praticar a amabilidade. Tá? Isso é um ponto muito importante, nos ajuda sobremaneira no combate à ira. Quarto lugar é combater o egoísmo, porque nós nos iramos por causa do ego. Nós gostamos demais daquilo do nosso coração, daquilo que nós fazemos. Então, quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente fica irado, nervoso, a gente quer que tudo saia conforme nós desejamos. Então, se a gente chega em casa e a casa não está do jeito que nós imaginávamos que ela estivesse, nós ficamos com raiva e aí nos iramos com a esposa, com as crianças. Se você é atrapalhado no seu mundo, você fica irado. Se alguém mexe nas suas coisas e aí você fica irado. Então, ira tem muito de egoísmo. Tá? Então, combater o egoísmo. Isso ajuda bastante. Em último lugar, uma última orientação, claro que o assunto é extremamente vasto. O Bob Jones escreveu um livro todo, vários capítulos. Então, se você quer entender um pouco mais, esse livro do Bob Jones é fantástico. O capítulo 8 do livro organizado pela Fitzpatrick, também escrito pela Martha Peace, é fantástico, ajuda você também, minha irmã, muito significativamente. Mas a última orientação é compreender a providência divina. Bom, situações que alimentam a nossa ira, nós precisamos entendê-las como sendo situações ordenadas e organizadas pela providência divina com um propósito. Então, quando alguma coisa não dá certo, a gente fica uma pilha de nervos, a gente fica irado. Então, se a gente perde o voo, se a gente perde o horário, se não deu certo aquela reunião, se não deu certo o passeio, se não deu para fazer aquela compra, se você estava prestes a vender o carro, não conseguiu, o cara voltou atrás, se deu alguma coisa, entenda que tudo faz parte da providência divina, ou seja, providência divina nada mais é do que Deus conduzir a nossa história desde os mínimos acontecimentos até os mais portentosos. E Ele faz isso com um propósito. Então, se a gente perde o voo, tem um propósito. Se não deu certo aquela compra, tem um propósito. Se o carro estragou, tem um propósito. Nada é fruto do acaso, porque nós cremos em um Deus que governa todas as coisas com um propósito. É por isso que Paulo, em Romanos 8, 28 e 29, vai dizer que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque há um propósito em tudo. É nos fazer parecidos com Jesus. Então, os momentos difíceis, eles estão dentro da providência, servem para a nossa compreensão. Então, no lugar de eu estourar com todo mundo, porque aquilo não deu certo, aquilo que eu havia planejado não deu certo, eu vou colocar diante de Deus. Dizer, Senhor, é difícil para mim essa situação. Não está sendo fácil. Mas eu entendo que o Senhor tem um propósito com isso para a minha vida. Isso nos ajuda, irmãos, a combater a ira do nosso coração. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que essa questão é uma questão mais profunda, uma questão do coração, que a Bíblia, ela então, nos ajuda a tratar. A esperança para nós, que lutamos contra a ira constantemente. Então, a última recomendação que eu dou para você é que você tenha calma. Só que fica fácil, né? Ter calma assim, sentado numa espreguiçadeira, de frente para o mar. Não, mas não é isso. Como é que a gente vai ter calma? Como é que a gente vai lutar contra a ira? Não é com uma imagem paradisíaca num lugar extremamente sossegado. A gente vai lutar contra a ira ouvindo a recomendação paulina, nos exercitando na piedade. E é isso mesmo. É isso que Paulo quer. A palavra que Paulo utilizou aqui para o verbo exercitar é o verbo grego gymnazo. E gymnazo nada mais é do que aquela palavra que dá origem à nossa palavra em língua portuguesa, ginásio.
É a ideia de academia, de treino mesmo, de esforço, de transpiração. Então a gente consegue isso como? Com muita transpiração, com exercício. É malhar mesmo, é treinar a piedade. Então a gente precisa treinar, irmãos. É aquela substituição. É deixar de fazer uma obra da carne e fazer uma obra do Espírito. É deixar de praticar a ira e praticarmos amabilidade. Isso é treino. É isso que Paulo está dizendo, é exercitar a piedade. Então, mesmo que o meu corpo esteja passando por um momento difícil, eu vou treinar para, mesmo naquele contexto, eu então ser amável com quem está perto de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Eu disse a vocês na última aula presencial sobre aquele problema, né? Uma vez eu fui ao médico com a minha mãe, tratando o problema de asma, e minha mãe foi e falou, olha, esse menino anda muito irritado, com muita raiva, e a médica falou assim, não, é o problema, a asma deixa a pessoa assim, afeta o humor da pessoa, a pessoa fica agitada mesmo. Ah, mas isso não pode determinar, eu não posso me render a isso, eu tenho de treinar na piedade, para mesmo eu estando num momento difícil, mesmo eu acabando de sair de uma colisão, mesmo eu perdendo um patrimônio valioso, mesmo um negócio não dando certo, eu tenho de treinar para naquele momento eu ser amável com quem se aproxima de mim. Mesmo os hormônios ali em mudança, em agitação, mesmo um período extremamente delicado da mulher, como também do homem, eu preciso treinar para eu ser amável com as pessoas. Eu preciso me treinar na piedade. Esse é o ponto, irmãos. É isso que eu quero destacar para vocês, tá? Então a gente encerra essa temática hoje, tá bom? Geralmente nós temos dedicado aqui 2 aulas para cada tema. A gente está pegando esses transtornos, aí, esses problemas do corpo e da alma e procurando avaliá-los com sabedoria bíblica. O que a Bíblia diz sobre esses problemas? A gente depois vai falar um pouquinho mais, né, sobre depressão, suicídio, transtornos alimentares, e a gente vai ver o que a Escritura Sagrada nos diz sobre tudo isso, mas a partir da palavra do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você, que fique bem claro para todos, inclusive para as irmãs, eu falei aqui sobre o transtorno disfórico pré-menstrual, não é desconsiderar o que as irmãs sofrem no corpo, não é isso. O que eu quero dizer é que a questão é muito mais profunda, não é uma questão só de hormônios, não é uma questão só da fisiologia feminina ou masculina, é uma questão do coração, tá? A ira é uma obra da carne, é o que a Bíblia diz. E a gente tem que ficar com a Escritura, o que a Escritura diz. Tá? Deus abençoe sua vida, eu espero que de alguma maneira tenha trazido uma contribuição. Eu quero fazer uma oração encerrando esse momento, para depois a gente passar para o período das perguntas, tá bom? Eu vou tentar responder as perguntas aqui, a gente tenta uma interação, tá bom? Vamos lá fazer uma oração e agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento, pela oportunidade dessa transmissão. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos desafia e faz com que nós olhemos para questões muito mais profundas do nosso coração. Nós, ó Deus, confessamos o nosso pecado, muitas vezes somos iracundos. Ó Deus, a ira domina os nossos pensamentos e nós pedimos, ó Deus, perdão e suplicamos a graça do Senhor para combatermos a ira, ó Deus, e para nos voltarmos contra ela a partir da graça do Senhor, de sua misericórdia e daquilo que a Escritura nos fornece de orientação. Ó Deus, muito obrigado. Abençoe e edifique a vida dos meus irmãos que estão em casa, seja com eles e nos abençoe agora nesse momento de perguntas e respostas, que o seu povo seja edificado, ó Deus, e que a sua igreja seja sustentada ao longo desses dias, ó Deus, que vivenciamos essa crise de isolamento social. Em nome de Jesus, a oração que fazemos. Amém.